Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações e no nosso ambiente. O nosso irmão Cláudio e Ricardo vão tocar a música do Padre Germano, o mentor da nossa casa, para a gente preparar o ambiente para a nossa leitura da mensagem. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ricardo. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã, psicografado pelo nosso querido Chico, e o espírito é o André Luiz. A mensagem diz assim: problemas pessoais. A fé viva não é patrimônio transferível, é uma conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é uma realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é que se faz por substitutos, cabe-nos executá-la por nós mesmos. A fortaleza moral não é um produto de roubos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio, ela é fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é uma fonte cristalina e inexaurível do Espírito que é eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é uma obra de muito tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da nossa própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós, que ainda nos movimentamos na sombra.
Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então, meus irmãos, todos nós temos problemas e todos nós queremos a paz eterna, a felicidade, mas como diz a mensagem, é uma construção de cada um de nós. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento ao alto. Vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção de mais um dia. Mais esse dia que o Pai nos permitiu, nos emprestou, e com certeza os seus mensageiros estiveram conosco e ainda estão aqui conosco. Estarão quando nós formos embora, porque nunca estaremos sozinhos. Obrigado, Pai, por termos superado o dia, ainda que ele tenha sido muito difícil, e muitos de nós, com certeza, passamos por momentos sofridos e difíceis, mas o Pai, na sua infinita misericórdia, nos abriu essas portas. Obrigado, Senhor, por permitir que essa casa abençoada abrisse novamente as portas para nos receber, encarnados e desencarnados, para recebermos aqui, nesse templo de Deus, o tratamento, o alívio, a orientação, um pouco de paz no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. És o mestre dos mestres e o médico dos médicos. Muito obrigado, mestre, por estar conosco. Obrigado, nosso querido Germano, tantos e tantos anos dedicando a nossa casa, aos trabalhadores da casa, aos assistidos da casa e tantos que nós não temos a noção de como trabalha com amor no coração. Muito obrigado, Germano querido. Agradecer também a espiritualidade da casa, verdadeiros mensageiros divinos, que nós ainda não temos a oportunidade de enxergar com os olhos da alma, mas que estão conosco o tempo todo, cuidando de cada um de nós, pedindo a misericórdia do Pai, para que abrevie nossas dores e diminua nossas dificuldades. Obrigado, meus irmãos, e quero pedir a vocês, meus irmãos, que nesse momento de estudo possam envolver, possam inspirar e intuir o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquele ensinamento e aprendizado que precisamos consolidar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos por mais esse momento que estamos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar iniciada a reunião. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E o nosso irmão Jonatas, muito obrigado mais uma vez, meu irmão, por estar aqui conosco. A palavra é sua, até umas 10:09. Pessoal, boa noite. Podem ter certeza que o agradecimento é meu por estar aqui. Eu ainda há pouco conversava com a nossa companheira Rosa e dizia, feliz de nós que temos para onde ir. Não precisa responder, só vamos pensar, se não estivéssemos aqui, estaríamos aonde e fazendo o quê? Não falem. É assim. Então vamos aproveitar as oportunidades que aparecem a cada um de nós. Eu aproveito a oportunidade sempre que posso, eu só fico com pena de vocês. Mas aí é outro departamento, é problema de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém foi obrigado a estar aqui, né? Paciência que vieram. E a nossa proposta hoje, não, antes da nossa proposta, eu preciso dizer que eu pertenço à Casa Espírita Humberto de Campos, alguém já sabe? Sim. Fica na Rua das Ametistas 178, as portas estão abertas para qualquer visita que vocês queiram fazer. Estamos lá segunda, quarta, quinta, sexta, só. E a nossa proposta é falar sobre oração da presença. E aí é evidente que vocês devem ter perguntado, o que é isso? Da onde saiu isso? Onde esse cara arrumou esse negócio de oração da presença? Mas eu recebi. E eu costumo sempre, talvez até pelas minhas próprias dificuldades, eu tenho dificuldade muito grande de falar do Evangelho. Então, quando me mandam alguma coisa que eu acho interessante e que cabe a cada um de nós, porque
repito, pela dificuldade de eu falar do Evangelho, eu prefiro falar das coisas do dia a dia, que tem alguma coisa a ver conosco. E essa oração da presença chegou para mim, não me lembro quem foi que mandou. Ela é estudada por Wagner Borges, e a oração da presença é de origem celta. E esse Wagner Borges, ele estuda muito os celtas. Então, provavelmente, ele trouxe isso e alguém me mandou. E quem são os celtas? Os celtas, na realidade, é uma civilização tribal, mas muito grande, que ela viveu mais ou menos em torno de 2000 anos antes de Cristo. Tá? E eu até peguei alguma coisinha aqui, só para a gente nos situarmos. Ele diz aqui, ó, os celtas exaltavam as forças telúricas, ou seja, as forças da natureza, expressas nos ritmos propiciados. A natureza era a pressão máxima da deusa mãe. A divindade máxima era feminina. Que sorte, hein? A deusa mãe, cuja manifestação era a própria natureza, e por isso a sociedade celta, embora não fosse matriarcal, mesmo assim a mulher era soberana no domínio das forças da natureza. Os celtas eram politeístas. E a oração celta, ou seja, a oração da presença celta, é uma prece que evoca conexões com o divino e a natureza, buscando a paz interior e a harmonia com o mundo. Ela ressalta a importância de reconhecer a beleza e o poder da presença divina em todas as coisas, incentivando a gratidão, o respeito e a alegria de viver. Como a nossa proposta não é falar dos celtas, é sim como entender melhor esta oração, e a oração está aqui dita, e eu vou tentar trazer para nós o que eles queriam dizer naquela época. Ué, mas naquela época eles já... Sim, nós não podemos esquecer que o bem é atemporal. As coisas divinas são atemporais. Então, não se trata de aumentar ou nem diminuir ninguém. Tal como o próprio Kardec coloca, de que a doutrina espírita veio dar um entendimento melhor a nós do que o Cristo falou. Alguém está diminuindo o Cristo? Não. Só está acompanhando a coisa e fazendo com que a gente entenda de uma forma melhor. Porque se vocês forem ler alguma coisa de João Batista, vocês vão ver que, embora ele não pregasse o cristianismo, porque o cristianismo veio a partir do Cristo, ele pregava a ética. Gente, e o que é a ética? A ética é o saber viver em sociedade de maneira tal que o próprio Cristo foi o exemplo da ética que nós tivemos no mundo. Ou seja, a gente ainda fala em religião porque precisamos disso, mas vamos imaginar que cada um de nós fôssemos éticos na expressão da palavra. Precisava religião? Não. Porque ninguém ia ficar preocupado em prejudicar alguém, de tirar vantagem de alguma coisa. Por quê? Porque a ética também é atemporal. Tal como os ensinamentos do Cristo são atemporais. Tal como o amor é atemporal. Então, eles lá naquela época já falavam coisas atemporais. Por quê? Falavam do bem. E é isso que a gente vai tentar entender. Para que um dia, quando alguém mandar a vocês a oração da presença, a gente tenha uma noção melhor do que é. E eles começam dizendo assim, que jamais, em tempo algum, o teu coração acalente o ódio. Cristo diz, amar ao próximo. Fora da caridade não há salvação, diz Kardec. Alguém consegue fazer isso carregando ódio? Impossível, gente. Ah, não, ele estava com muita raiva e fez isso. Não sei se ele fez. De repente foi
de repente. Mas esse sentimento é o sentimento contrário a toda e qualquer posição benévola no mundo. E não é só em relação ao próximo. É, acima de tudo, em relação a cada um de nós. Então, todo e qualquer sentimento de ódio, ele acarreta inicialmente ao próprio que o sente. A gente pode comparar o ódio, gente, a alguma coisa bem parecida com todo e qualquer sentimento que venha destruir-nos. Então, em tempo algum, permitamos o sentimento de ódio. Porque me fez lembrar a cólera. Gente, o que é a cólera? Senão uma expansão de todo esse sentimento que você tem, ruim, que chega até agredir as coisas inanimadas, tal o seu estado interior. Por isso que ele já naquela época dizia, não permita que dentro do nosso coração permaneça o ódio. E aí a gente prolonga um pouco mais, né? O ódio e qualquer outro sentimento que não seja benfazejo. Porque é exatamente isso que hoje nós vemos no mundo em virtude do quê? De nós ainda carregarmos, quando eu digo nós, não é você, nem eu não estou apontando, é a sociedade, ainda alimentar sentimentos, seja eles quais forem, mas contrário ao bem. Se nós formos ver, todo e qualquer ação, todo e qualquer acontecimento nocivo dentro de uma sociedade, ele nasce inicialmente em nossos pensamentos, porque nós os carregamos. Ah, não surgiu de repente não, gente. Não. Não vamos começar a terceirizar. Eu te agredi porque você me agrediu? Não, eu te agredi porque eu sou agressor. Ou não é assim? Alguém tem dúvida que seja assim? Vide Gandhi. Gandhi na Inglaterra andando e um guarda simplesmente chegou e deu um murro no rosto dele. Ele caiu. Caiu, levantou, passou a mão e andando o cara foi atrás dele e deu outro. Ele caiu, levantou, se limpou e continuou caminhando. O cara foi e deu outro, deu 3 murros nele. Quando o cara viu que... Quem é que te ensina a ser tão covarde assim, hein? E ele, com toda a tranquilidade, com toda a calma, ele olhou para o indivíduo e falou, quem me ensina a ser assim? É esse homem que você carrega aí no crucifixo, pendurado no seu peito. Então a gente precisa, de uma vez por toda, parar de terceirizar as nossas tendências, as nossas mazelas, porque enquanto nós não percebermos que o erro é meu, gente, ninguém muda se não percebeu. Não foi exatamente por isso que Jesus dizia a Pedro, Pedro, os homens são muito mais ignorantes do que mal. Por quê? Porque ele ignora. O ignorar é eu não saber a extensão das minhas imperfeições. Então, enquanto eu continuar terceirizando essas minhas imperfeições, podem ter certeza, gente, eu não vou mudar. Não vou mudar. Por quê? Porque eu não percebi. Eu ignoro que eu tenho que mudar. E eu sei que vocês estão pensando aí, duvido, na época que nós estamos, o cara agride o outro e não sabe. Não sabe, gente. Ele sabe que está agredindo, mas ele não sabe a extensão do mal que ele está provocando. Então ele ignora. Ele ignora. Porque a gente pode fazer um exemplo até com cada um de nós. Não que nós estejamos querendo
fazer com que a gente entenda que nós já melhoramos, que não sei o quê. Não, não. Você hoje, sinceramente, agrediria alguma pessoa assim? Do nada? Se o cara me agredir, aí as minhas mazelas todas elas sobem, né? E aí pode acontecer. Mas isso não está dentro de nós mais, gente. É aquilo que a gente costuma sempre dizer. Nós ainda não somos aquilo que deveríamos ser. Gente, mas graças a Deus nós não somos mais do que fomos. Não somos mais do que fomos. A prova está aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Terça-feira, um frio desse, vocês saem de casa para ver um cara maluco de Rocha Miranda falar de Deus. Mudou ou não mudou? Vocês ontem fariam isso? Ninguém faria isso, gente. Então significa que nós já estamos percebendo. E quando a gente começa a perceber, sem terceirizar nada, a gente começa a pisar no freio das nossas agressões. Então o primeiro passo é não permitir, como diziam os celtas, que nós venhamos carregar esses sentimentos. Porque esses sentimentos são nossos. Não terceirizem. Porque enquanto nós terceirizarmos, nós não vamos mudar. Particularmente em casa. Não, eu respondi a ela porque ela me falou, ela podia ter falado alto, ou ele podia ter falado alto, e você não ter dito nada. Então, tudo bem, eu não estou dizendo que eu não errei ao falar alto. É lógico que eu errei. Mas isso não justifica que você fale alto. Não justifica? Não. O erro nunca justificou o outro. Por que vai justificar agora? Percebem? Eles continuam dizendo de que não permita que o canto da maturidade asfixie a criança que tem dentro de nós. Sim, porque comumente nós adultos sufocamos a criança que todo mundo carrega. Não sei se é por causa da idade, não sei se é por causa das tarefas, não sei por quê, mas a gente sufoca. E a gente esquece que o próprio Cristo dizia, venha a mim as criancinhas. Mas ele falou, venha a mim as criancinhas, por quê? Porque as criancinhas eram santas? Não. Ele sabia perfeitamente que as crianças não eram santas. E ele nem falou que o reino dos céus era das crianças. Ele falou que era daqueles que se assemelham. Então vamos ver qual a atitude da criança que a gente precisa se assemelhar, gente. É a simplicidade. É o não guardar. Você dá um cascudo numa criança, daqui a pouco ela vem falar contigo outra vez. Dá um cascudo em alguém aqui para ver se você vem falar outra vez. Vai lá, experimenta. Não, mas a criança vai lá e faz. É essa simplicidade. E é essa criança que ele está falando para não deixar morrer dentro de nós. Ela tem que existir. Nós adultos somos muito sérios. Eu, particularmente, tem pessoas que nunca me viram sorrir. Verdade. Nunca me viram sorrir. Tem pessoas que não sabem nem que eu falo, acham que eu sou mudo, porque eu sou calado. Não, no Rio não é verdade, gente. Eu sou um indivíduo calado. Eu só falo atrás da mesa. Juro, eu só falo atrás da mesa. Eu almoço sozinho, porque eu não gosto de falar. Por quê? A criança morreu. Eu não sei mais sorrir, e eu sorria muito quando criança. Então não deixem que isso aconteça. Porque nós precisamos dessa simplicidade para poder se elevar. É fazer-se tal como as crianças em que Jesus menciona. Porque é essa simplicidade que vai fazer com que as coisas aconteçam. Sorrir faz bem. E, inclusive, em nossa casa, eu estou sempre... não estou chamando a atenção de ninguém, mas alertando. Porque tem a aulinha de evangelho. E quantas crianças estão lá. Mas
é uma bagunça, é uma correria, é uma gritaria, e que os mais idosos, né, como eu falo mais idosos, lógico que eu também, né, mas só que eu sou do outro time. Criança, cala a boca! Eu digo, deixa ser criança, pelo amor de Deus. Deixa gritar, só não toma cuidado para não cair, para não se machucar. Mas deixa gritar, deixa rir, porque isso faz bem. E a gente perde. Uma coisa que faz bem, a gente perde. É por isso que ele já dizia, não deixa essa criança morrer. Deixa essa criança continuar existindo. Seja alegre tal como criança. Seja simples tal como criança. Não leve as coisas tão a séria como criança. Vocês já pensaram que nós levamos a coisa com uma seriedade enorme que não precisava ser? Que a gente poderia facilitar? Ela não está aqui hoje, eu posso falar. É segredo, hein? Então não falo. Então não falo, não falo. Fala. Mas. Hã? Ih, agora não tem jeito, eu vou ter que falar. Mas eu estou sempre falando isso com ela, porque ela leva as coisas com uma seriedade enorme. Se passou um passarinho, caiu uma pena, ela vai na hora de tirar, não pode. Peraí, calma, gente. Vamos ser, sim, vamos tratar com seriedade as coisas, mas não precisa ser tanto. E se a gente for perceber, é exatamente por esse excesso de seriedade que muitas das vezes a gente se aborrece. Eu não estou tentando justificar quem errou. Não estou. O cara chega jogando bola lá, tem no meio da sala. Tá certo? Não está certo. Lógico que não está certo. Procura um lugar para botar teu tênis quando for jogar bola. Agora, precisa brigar? Não precisa, gente. Não precisa. Mas não é só eles, não. Não é só eles que brigam, não. A companheira aí vai pro shopping. E gostou de uma blusinha lá. Mas pra quê? Pera aí, gente. Ela comprou porque gostou. Você vai ficar mais pobre ou menos pobre por causa dessa blusa? Eu não estou dizendo que tem que ir para o shopping gastar, não, gente. Porque já gastou, o ato foi feito, está feito. Agora, eu preciso brigar, criar uma confusão danada e fica de mal. Não é muita seriedade para pouca coisa, não? E é o que a gente faz. E a gente faz exatamente por quê? Porque a criança morreu. A criança morreu. Vamos ressuscitar essas crianças que estão ainda dentro de nós. Porque como nós somos imortais, né? Essa criança também deve ser imortal. Então não deixe ela morrer. Porque essa simplicidade da criança é que faz com que a vida seja boa, a vida seja engraçada. Vocês já perceberam uma diferença? Um adulto carregando uma criança, os dois estão na fila. Um está invocado. Você não chega nem perto dele. E a criança está sentada no chão brincando. Percebem que a gente pode utilizar tudo isso para viver melhor, para estar melhor. É por isso que essa criança tem que estar viva. E ele diz mais, ele diz o seguinte, que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lição de vida. As perdas do nosso caminho sejam sempre encaradas como lição de vida. Mas que lição de vida é essa de perder, rapaz? Isso é lição de vida, de você perder alguma coisa? É. Sabe por que é? O André Luiz, não me lembro a página que ele diz que um dos maiores problemas, e é muito mais comum do que a gente pensa, dos companheiros que chegam na espiritualidade, é o quê? O apego. Então, se... Ah, não, mas eu não sou apegado. É. Não diga que não é, porque ainda é. Porque está ainda na nossa condição evolutiva.
ainda é. Eu posso não ser apegado a esse caderno velho, tá bom. Agora, vai pegar o meu novo. Vai. Arrisca. Então, se a gente for perceber, tem sempre alguma coisa que a gente demonstra o apego. Quer ver uma coisa que é muito comum? Tomara que... Acho que aqui nem acontece. Eu só vou dar o exemplo, mas você quer que aqui não acontece. Lá na Humberto Campos, como vocês sabem, a gente pega, muitas das vezes, a gente até agradece a vocês das roupas que vocês mandam. Mas vocês já perceberam quanta roupa que, na realidade, não dá nem para usar? Eu não estou fazendo crítica, é porque eu preciso falar, gente. Vocês me pagaram para falar, então deixa eu falar. Já perceberam? Por que a gente faz isso? Você dá uma roupa nova? Às vezes. Porque às vezes devia dar sempre. Então você também é apegado. Com certeza. Percebe? Eu vou fazer a limpeza no meu guarda-roupa, eu tô com tanta roupa, eu vou dessas roupas todas. Aí eu separo uma. Não, essa aqui não. Sobrou uma. Eu botei 20 pra cá e sobrou uma que eu não queria. Porque aquela eu não queria mesmo. E as outras eu não dei por quê? Tem apego. Porque eu tenho apego. Percebem? É porque, gente, nós estamos acostumados a disfarçar as nossas tendências ruins ainda. E é isso que eu fico me batendo. A gente não pode mais esconder isso. Então isso é exercício. Vai fazer a limpeza no guarda-roupa? Excelente. Pega as roupas mais antigas. Agora, habitue-se. Essa aqui eu gosto. Bota lá. Bota lá mesmo sem ver. Mas bota! Porque esse é o exercício do desapego. Então, todas as perdas que nós temos, na realidade, é o quê? É o exercício. A gente precisa aprender a se desprender. Porque senão, gente, a gente morre, mas não desencarna. Que coisa, hein? Como é que o cara pode morrer e não desencarnar? Porque ele morreu o corpo físico, mas ele ainda está preso a tudo que ficou. Ele não desencarnou. Se eu estou preso a tudo que pertencia à carne, lamentavelmente, eu não desencarnei. Simplesmente, meu corpo morreu, mas eu não. É por isso que eles dizem que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lição de vida. E outra coisa, gente, é uma questão de inteligência, né? A gente sofre menos quando perde. Não é assim? Se eu não dou tanto valor, eu até vou perder, vou até sentir, mas eu não vou sentir tanto. É por isso que a perda faz parte do nosso ser. Um companheiro desencarna, uma companheira desencarna, a nossa idade passa, eu perdi a juventude, olha quanta coisa. Mas isso tem como finalidade o quê? De ir me afastando, gente. Porque nós, espíritos, não precisamos do mundo físico tal qual nós entendemos para a existência. Não tem sentido isso. E é o apego que faz com que as coisas, muitas das vezes, se tornem muito maiores pelo simples apego. Mas eles dizem mais. Que a cada dia seja um novo recomeço em tua vida. A gente pensa assim. A gente chega em casa, toma banho, vai dormir. Aí no outro dia acorda e vai. A gente para e pensa que esse dia é uma oportunidade de você fazer, de você recomeçar a sua caminhada. Vide Evangelho, comunicação de Santo Agostinho. O que ele fazia? Na noite anterior, ele fazia, igualzinho a gente, fazia um balanço da vida, do dia, fazia um balanço do dia. A quem que ele agrediu,
a quem que ele feriu, o que que ele fez que não devia fazer, o que que ele não fez que devia fazer. Anotou. No outro dia é um recomeço. Diz ele lá no Evangelho, Santo Agostinho. No outro dia, eu ia fazer ou desfazer aquilo que ficou no dia anterior. Porque isso é oportunidade, gente. A gente não está dando valor ao nosso dia. Quando nós acordamos, nós não estamos dando valor devido a isso. Sabe por quê? Porque a gente acha que é obrigação divina me acordar. Se eu dormir, é ele que me acorde, é obrigação dele. Não é não. Não é não. Ainda mais acordar bem. Acordar pensando, acordar agindo. E isso é alguma coisa que precisamos também mudar. Para que nós precisamos mudar isso? Gente, para dar maior valor àquilo que a gente tem. Nós somos tão cabeçudos, me perdoe o termo, que a gente deixa de ser feliz com o que tem, correndo atrás do que não tem. É só o ser humano mesmo. Só o ser humano assim. A gente tem tudo nas nossas mãos e fica triste, lamentando pelo que não tem e esquece de gozar, de tirar o prazer daquilo que tem. Por quê? Porque a gente está falhando nisso. A gente não consegue perceber que isso são oportunidades. Todo mundo aqui almoçou hoje, né? Todo mundo, né? Todo mundo fortinho, né? Todo mundo bem, de saúde. Todo mundo almoçou, né? Quem fez a prece antes de almoçar? Não precisa falar não, só pense. Eu não quero acusar ninguém. Até porque não deve ter ninguém, todo mundo deve ter feito. Mas eu não fiz. Sabe por quê? Porque eu acho que é obrigação de eu ter almoço. É obrigação? Está escrito aonde? Cadê a minha gratidão? Cadê a minha percepção de tudo isso, gente? Cadê a minha percepção? Porque tem tanta gente, vocês não imaginam o quanto, logicamente que vocês imaginam, vocês dão tanto conteúdo, que não almoçaram hoje. Não almoçaram. Não comeram hoje. Às vezes a gente está quentinha, quando a gente chega aqui, particularmente em Madureira, não porque é um lugar mais movimentado, mas a gente começa lá em Marechal. Tem pessoas que dizem assim, me dá 2 que eu não comi hoje. E a gente chega em casa, acha que tudo isso tudo natural. Eu tenho que ter almoço, eu tenho que ter um banho quente, eu tenho que ter uma cama boa. Não é assim não, gente. É porque a gente não está conseguindo ver isso como oportunidade e como meio de caminhar, de perceber a grandeza do Pai em relação a cada um de nós. É por isso que ele diz que seja um recomeço cada dia. Para que a gente aprenda a valorizar essa oportunidade. Para que a gente aprenda a agir pensando em nós como espíritos imortais. E que precisamos, porque é lei divina, mudar alguma forma. Mas eu não começo, se eu não tenho essa percepção, fica muito mais difícil da gente alcançar o nosso intento. Mas eles dizem mais que cada passo teu fique as marcas luminosas da tua passagem. Me fez lembrar Madre Teresa de Calcutá, em que ela diz o seguinte: não permita que ninguém saia de perto de você sem que esteja melhor. Faça da tua caminhada um risco de luz, para que quando você tiver que desencarnar, sintam tua falta. A gente tem que crescer a nossa utilidade a uma maneira tal. Não é por uma questão de vaidade, não, gente. É por uma questão de caminhada. Para que quando eu saia daqui, que alguém sinta a minha falta.
Obviamente que é sentir a minha falta no sentido melhor possível. Não daquele cara que falava toda hora, falava muito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas que cada um de nós trabalhe, que cada um de nós viva, que cada um de nós caminhe com esse intuito de que a sua presença seja necessária. Não vamos esquecer. Presença necessária com presença indispensável. Porque aqui podem apostar. Todos são necessários. Todos. Todos são necessários. Imagine, se vocês não estivessem aqui, eu estaria aqui feito maluco falando sozinho. Então todos são necessários. Agora, tem alguém indispensável? Não, indispensável é só o Cristo. Esse é indispensável em nossas vidas. Mas nós não somos indispensáveis. Agora, não ser indispensável não significa que eu tenho que boicotar as minhas tarefas. Que eu tenha que não participar do grupo que eu estou. Gente, porque aqui não vai crítica, pelo amor de Deus, não entendam como crítica, mas como entendimento que a gente precisa mudar. Todo mundo chegou aqui, inclusive eu. Eu tomei um cafezinho ali, na boa. Não sei nem quem fez. Eliane. Não sei nem quem fez. Vocês chegaram aqui, o banco estava limpo, né? Sabe nem quem limpou. Luz acesa, luz paga. E aí? Isso é dar atenção. Isso é o quê? Fazer com que a gente seja necessário. Me fez lembrar um caso verídico. Ele, inclusive, ainda está encarnado. Ele é um coronel aviador da Força Aérea Americana. E ele teve na Guerra do Vietnã, teve um monte de guerra. E quando ele parou quando ele pediu baixa, foi exatamente na Guerra do Vietnã, em que o avião dele foi atingido e ele pulou de paraquedas. E foi para a terra, né? Foi pego, ficou preso, não sei o quê, mas ele desceu na boa daquele paraquedas. E aí ele começou a dar palestra, né, de autoajuda, contando a experiência dele, né, que ele teve naquele... E ele estava fazendo a palestra, aí chegou um senhor também, e falou, o senhor, não me lembro o nome dele, é James, alguma coisa. O senhor não é o coronel fulano de tal? Ele falou, sou. Porque eu conheço o senhor. Mas me conhece de onde? Do quartel tal, assim. Eu estive lá, realmente. E quem é você? Olha, coronel. Que ele já não era mais coronel, mas ele conheceu como coronel. Olha, coronel, eu sou um soldado fulano de tal que tinha como função dobrar o seu paraquedas. Aí quando falou que era o soldado que tinha a obrigação de dobrar o paraquedas dele, ele tomou um choque. Porque ele lembrou que ele só se salvou porque alguém dobrou o paraquedas dele e dobrou direito. Porque se não tivesse dobrado, ele teria desencarnado. E aí, a partir daí, ele mudou a palestra dele. Ele começava a palestra perguntando, todo mundo aqui já agradeceu quem dobrou o nosso paraquedas hoje? Estenda esse paraquedas. Por quê? Alguém comeu, alguém fez alguma coisa. Cada um de nós aqui estamos usando coisa que eu tenho certeza que tu não fez essa blusa, meu camarada. Tu não fez. Tu não fez esse sapato. Alguém fez.
e fez bem, a gente agradece isso. Agradecer o quê? É obrigação. Não é obrigação não, gente. É isso que a gente tem que perceber. É isso que ele está falando. Que os meus passos precisam ser modificados para que eu reconheça isso. Para que eu perceba isso. E não só eu perceba isso, mas que vocês também me percebam isso. Porque cada um de nós, todos os dias, dobramos paraquedas de alguém. E com certeza absoluta, alguém está dobrando o nosso paraquedas. Mas a gente não dá atenção. E eu preciso exatamente olhar nesse sentido para que os meus passos fiquem marcados de luz. Repito, gente, não é uma questão de vaidade, é uma questão de crescimento. É por isso que Madre Teresa de Calcutá dizia: não permita que ninguém saia de perto de você sem que esteja melhor. E, lamentavelmente, pelas nossas condições, pelo nosso corre-corre, por uma série de coisas, o cara está deitado do nosso lado e às vezes a gente não vê. Não vou dizer que seja por maldade, não. Eu diria que talvez fosse, tal como Jesus falou, muito mais ignorância do que maldade. Mas porque a gente não está com a atenção devida, a gente não está valorizando devidamente aquilo que está sobre a nossa volta e também não está preocupado em sair daqui melhor do que chegou. Tem que ser feito. É por isso que os nossos passos têm que ser modificados. É por isso que aonde estejamos, que nós sejamos vistos. Repito e bato nessa tecla para que ninguém interprete mal. Temos que ser vistos, sim. Não é por vaidade. É por mudança de comportamento. Porque enquanto eu não mudar o meu comportamento, vocês vão continuar achando, e com toda razão, que eu sou esse cara qualquer. Vocês não vão se dar nem ao trabalho de perceber que dentro desse cara qualquer existe alguma coisa já diferente de ontem. Mas a gente não quer saber disso. Então, se cada um de nós tentarmos fazer, tentarmos viver e marcar a nossa presença, é o ideal para cada um de nós. Você já pensou como você vai gostar, você sendo presidente de uma casa? Não, deixa que eu arrumo. A outra, não, deixa que eu arrumo. Não, hoje é minha vez de arrumar. Já pensou que coisa boa? Não, a reunião que quem dirige sou eu hoje. Não, mas não deixa de... Já pensou brigar, discutir para dirigir a reunião? Já pararam para pensar que coisa boa? Os médios, está todo mundo aqui, quem vai fazer médio? Não. Quem vai dar passe hoje? Aí você vai dizer, ih, rapaz, que enrascado. Não, vai você. E eu? Não, a próxima terça-feira você faz. Já pensou que coisa boa? Mas é assim que a gente tem que viver. E isso não é vaidade, gente. Isso é proposta de crescimento. Porque a utilidade tem que fazer parte da nossa vida. Eu preciso ser útil. A quem? Não importa. Como? Também não importa. Tem que ser útil. E é isso que os companheiros diziam. E ele diz mais, que o momento de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa. Tudo passa. Tá ruim, tá complicado hoje, tá pegando, mas passa. Não existe mal eterno. Bem eterno existe, viu, gente? Bem eterno existe, mas mal? Não. Dificuldade? Não. Felicidade? Sim. Vai ter felicidade eterna? Tem. Então o céu existe? Não. Mas eu não estou falando do céu, estou falando de ser feliz. Existe? Existe. Porque todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, eu estou sendo infeliz. Mesmo sem saber. E todas as vezes que eu me aproximo da lei divina, eu estou sendo feliz, mesmo que eu ainda não perceba. Mas eu já estou sendo feliz. Eu
Nesse momento, juro para vocês, estou com uma felicidade aqui, estou até com vontade de cantar. Foi por isso que eu pedi para ele botar o microfone para lá. Exatamente para não precisar cantar. Mas essa é a vontade. E todas as vezes que você se aproxima do Pai, se aproxima dos ensinamentos do Cristo, você está sendo feliz. É que a gente ainda não tem essa percepção. Mas se a gente começar a ver que esses momentos das dificuldades, eles vão passar, então, dá para a gente esperar um pouco mais, né? Tá ruim, tá difícil, tá complicado, eu sei. Mas daqui a pouco passa. E é exatamente por isso que o AA, ele tem uma frase que eu acho fabulosa. Ele diz que ficar sóbrio por mais 24 horas. Sabe por quê? Porque se eu falar assim, ó, nunca mais eu vou beber, rapaz, isso vai me dar uma agonia. Vai me dar uma agonia. Como é que eu vou ficar a vida toda sem... Não posso. Não vou conseguir. Mas 24 horas só? Não, 24 horas eu consigo, pô. Pode que eu consigo. E é exatamente isso. A gente precisa olhar dessa forma. Essa dor, essa dificuldade, é mais de 24 horas. E aí amanhã? Não passou? Mas é só 24. Mais 24 horas. E daqui a pouco? Acabou. Passou. Por quê? Tudo passa. A gente precisa usar esses argumentos de uma maneira mais inteligente a nosso favor, gente. Eu estou com dor de cabeça, tomo um remédio agora, quer ficar bom agora. Não vai. Não é assim. A coisa não é assim. As coisas acontecem no tempo divino e não no meu tempo. É tempo divino. E é exatamente por isso que eu preciso olhar essa dificuldade como alguma coisa que vai passar. E eles diziam lá, interessante que eles diziam isso lá, e eles eram politeístas. Olha o que eles diziam, que o teu coração sinta a presença secreta de uma força. Espetáculo. A gente precisa viver alimentado por esse sentimento, gente. Deus, a força geradora do universo, está dentro de nós pela nossa imortalidade. E eu preciso sentir isso. Eu preciso viver um pouco mais disso. Porque as nossas confusões, e foi exatamente por isso que Jesus colocou os seus ensinamentos pautado em cima da vida futura, exatamente por isso, pela nossa imortalidade. Então eu preciso colocar a vida futura, a minha imortalidade, como primeira opção. Não é segunda, não, é primeira opção. Me fez lembrar das opções que a gente faz na casa espírita, né? Você vai ao trabalho hoje? Olha, se eu não fizer isso, eu vou. Ué, então o trabalho já está em segunda. Mas minha filha pode ligar para mim. Opa, já passou para a terceira. Se ela ligar para mim, eu vou ter que sair com ela. Opa, já passou para a quarta. E a gente vai botando as prioridades para depois. Não, e a prioridade é eu sou imortal. Por sorte de vocês, vocês também estão. Imortal. Já pararam para pensar isso? Imortal. Eu não morro. Mas se eu não morro, é porque existe em mim essa centelha divina, a qual eu não estou querendo ver, a qual eu não estou fazendo nada para se aproximar dela. E aí reclamo que eu sou infeliz. Como? Com que razão? De que maneira? Se eu não estou sendo coerente com aquilo que existe dentro de mim. E para finalizar, porque adiantaram aquele relógio, né? Já está na hora. Adiantaram já esse relógio, mas tudo bem, tudo bem. Que o teu viver seja pleno. Ou seja, gente, viva em plenitude. Viva em plenitude. Seja real. Seja verdadeiro.
E quando eu digo seja real, seja verdadeiro, não é ser agressivo, tá bom? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, não, eu sou verdadeiro, você não vale nada. Isso não é verdadeiro, isso é ser agressivo. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser agressivo. Ser verdadeiro é olhar o outro como se fosse você. Isso é ser verdadeiro. Então, se eu tenho que falar alguma coisa para ele, eu vou até falar. Mas de uma maneira mais amena. De uma maneira que não choque. De uma maneira que não fique. E a gente precisa ser verdadeiro. Acho que foi Paulo que dizia que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, eu não posso mais, diante do conhecimento que a doutrina espírita me dá, gente, está no meio da balança. Não, eu tenho que procurar uma opção. Eu tenho que procurar um caminho. E o caminho, a doutrina espírita tem dito para a gente, é viver da melhor forma possível. Seja feliz tanto quanto você possa, mas não esqueça nunca a felicidade do outro. Muita paz. Obrigado, meu irmão, pela reflexão, né? Quão boa foi essa reflexão, hein? A orelha está até... puxão de orelha, acho que está todo mundo com a orelha ardendo. Imagine a minha que está perto da minha boca. Ou então, os nossos irmãos internautas, compartilhem, divulguem, levem essa doutrina consoladora para cada um dos corações que convivem com vocês. Muito obrigado.